Ancine, Agência Nacional do Cinema. Patrocínio Huawei. Uma produção Delos Boreal. Apresentam... Sobre fundo preto, linhas curvas, verdes e pontilhadas rotacionam. Segue uma série de nomes em letras brancas. Em letras vermelhas, os nomes piscam. Alberto Manguel, Brian Greene, Camille Paglia, Carl Hart, David Grossman, Geoffrey West, Javier Cercas, John Gray, Joshua Green, Mia Couto, Pascal Bruckner, Paul Bloom. Direção, Pedro Zimmermann. Tudo escurece. Dentro de um círculo formado pelas linhas verdes, lê-se Fronteiras do Pensamento, Vozes do Mundo. Alberto Manguel, Dante e Outros Infernos. Tudo escurece. Um senhor branco calvo e com barba branca está atrás de um microfone. Em 13 de dezembro de 1943, Primo Levi, que então tinha 24 anos, foi preso pela milícia fascista e detido em um campo de Fossoli, próximo a Modena. Passaporte. 9 semanas depois, após ter admitido ser um cidadão italiano de origem judaica, foi enviado para Auschwitz, junto com outros prisioneiros judeus. Percorre-se uma ferrovia. Em Auschwitz, uma das tarefas de Primo Levi e de outros 5 membros de seu grupo consistia em esfregar o interior de um tanque subterrâneo. Era um trabalho exaustivo, brutal e perigoso. O mais jovem do grupo é um estudante alsaciano chamado Jean. E Jean pede a Levi que lhe ensine italiano. Levi aceita. E de repente, lhe vem à mente o cântico de A Divina Comédia que se refere a Ulisses. Levi tenta explicar ao alsaciano, em um francês ruim, quem era Dante e em que consiste a Divina Comédia. E como Ulisses e seu companheiro, Diomedes, ardem eternamente em uma chama dupla, por terem enganado os troianos. Levi, então, recita os versos admiráveis. Torres em chamas. De ambos os chifres, o mais proeminente, que começou a tremer, murmurando, como uma chama que sente uma rajada em si. Depois aponta para cá e para lá, oscilando, como uma língua que logo falará. Lançou a voz e disse: quando? Depois nada. Levi lembra-se de mais alguns versos em que Ulisses diz aos seus companheiros para que venham com ele nessa última aventura. Estátua de um homem negro de olhos azuis e com uma armadura. Considerai vossa origem e natureza. Não nascestes para viver como brutos, mas para buscar virtude e conhecimento. Ondas quebram num barco com homens. De repente, Levi ouve os versos em sua mente como se fosse a primeira vez. Como um toque de clarim, diz ele, como a voz de Deus. Por um momento, esquece quem é e onde está. E então lembra-se de mais alguns. Ondas quebram num rochedo piramidal. Nisso, uma montanha escura ao longe ergueu-se mais alta do que nunca. Até então, havia visto. Ondas são vistas cada vez mais de perto. Tudo escurece, cerca de arame farpado. Ele perde mais versos.
E Levi disse, daria a sopa de hoje por saber juntar o verso, como nunca até então vi alguma, com o verso final. Janela. É tarde, os dois chegam à cozinha e então a memória lhe lança os versos. Ondas sobre uma mesa posta. 3 voltas, o redemoinho das 11 o fez dar. Na quarta volta, levantou a popa e afundou a proa. Que outro Os homens assim estão previu. submersos. Ulisses se recusa ao descanso de ser o rei em seu próprio reino e escolhe uma última aventura que o leva além das fronteiras do que está permitido. E ao ver o Monte Purgatório, algo além, Deus ordena que o barco afunde. E assim, Raios Ulisses caem no morre. topo do rochedo. O mar ondula. Levi detém já. Deve explicar-lhe sobre a Idade Média e de algo mais, de algo gigantesco que eu mesmo, diz Levi, só vi agora, na intuição de um instante. Talvez o porquê do nosso destino de estarmos hoje aqui em Auschwitz. O barco está submerso. Tudo escurece. Panelas numa cozinha. Chegam à fila e Levi lembra o último verso do canto. Panela fumegante. Por fim, o mar para sempre nos envolve, Ondas submersas. sob a onda que engole Ulisses. O que é esse algo gigantesco que Levi percebe e quer comunicar? Muitas vezes, ao longo de sua trajetória, na Divina Comédia, Dante diz que as palavras não lhe bastam. Essa carência é precisamente o que permite a Levi encontrar nas palavras de Dante algo de sua própria e incompreensível condição. A experiência de Dante está nas palavras do poema. Chamas. A de Levi, nas palavras feitas carne. Os prisioneiros nos campos de concentração são desnudados e tosquiados, seus corpos e rostos emagrecidos. Seus nomes são substituídos por um número tatuado na pele. Telhados nevados. Se ainda querem ser humanos, devem encontrar em si mesmos a força para fazê-lo, diz Levi. Agir de tal maneira que, por trás do nome, algo nosso, algo do que fomos, permaneça. Esta é a primeira vez que Levi toma consciência de que a linguagem carece de palavras para explicar a ofensa da destruição de um homem. O termo campo de aniquilação ganha um duplo significado. Mas mesmo isso não descreve totalmente o que ocorre. Livro em chamas. Esta é a razão pela qual Virgílio, na Divina Comédia, não pode abrir para Dante as portas do inferno, as portas da cidade de Deus. A experiência do inferno escapa à linguagem, porque só pode ser submetida ao inefável, ao que Ulisses se refere quando diz que outro assim prevê. Na escuridão, fagulhas soltam-se de chamas. Na Divina Comédia, além do inocente primeiro círculo, o inferno é um lugar de retribuição no qual cada pecador é responsável pelos castigos que suporta. Círculos de fogo concêntricos. Incêndio. No inferno dantesco, todos os pecadores sabem por que sofrem. Quando Dante lhes pede que contem sua história, eles o fazem porque podem colocar em palavras a razão do seu sofrimento. Ou, se discordam, é por orgulho teimoso ou pelo desejo de esquecer. Os homens, diz Dante, precisamos mais ser ouvidos do que ouvir. Esse é o motivo pelo qual os pecadores falam com Dante, para que ele possa ouvi-los. Por isso, aos mortos da Divina Comédia é permitida a linguagem.
E Dante, que está vivo, que uma e outra vez descobre que lhe faltam palavras para descrever os horrores e depois as glórias, não os condenados, que, despojados de todo conforto e paz, milagrosamente possuem uma língua para falar do que fizeram, de modo a continuar Estátua de existindo. Dante. Tudo escurece. Livro. No entanto, para os judeus, a linguagem é o instrumento no qual Deus realizou sua criação e, portanto, não pode ser degradada, por mais que a usemos mal. As primeiras fontes rabínicas mencionam a lenda segundo a qual, quando Deus estava prestes a criar o mundo, as 22 letras do alfabeto desceram de sua coroa e se ofereceram como um instrumento para a sua obra. Da totalidade do alfabeto, Deus escolheu a letra Bet, a inicial de Bereshit, ou Bendito. E, portanto, o intelecto, a sede da linguagem, foi a força propulsora da humanidade, não seu continente, seu corpo. 7 velas acesas num castiçal. Os judeus ortodoxos acreditavam que o conceito de heroísmo estava inseparavelmente ligado à coragem espiritual. A noção de bravura na santidade, ou em hebraico, Kiddush Hashem, a santificação em nome de Deus, era a base de sua resistência aos nazistas. Acreditavam que os mortais não deviam combater o mal fisicamente, pois o mal não pode ser derrotado por ação física. Só a divina providência, acreditavam, pode decidir se o mal vai triunfar ou não. Um manuscrito é iluminado por 2 velas, a estátua do homem com a armadura. Como todas as almas no inferno de Dante. Ulisses sofre um castigo que ele mesmo gerou durante seu próprio ilimitado curso de sua relação com seu Criador. Na imaginação de Dante, somos nós, não Deus, os responsáveis por nossas ações e pelas consequências dessas ações. Dante acredita que Deus nos concedeu a cada um de nós certas capacidades e possibilidades, mas também o dom do livre-arbítrio, que nos permite tomar nossas próprias decisões e assumir as consequências. No inferno dantesco, cada castigo tem sua razão. Mas Auschwitz é um inferno muito diferente. Tudo escurece. Neve. Pouco depois da chegada de Levi ao campo de concentração, no meio de um inverno terrível, sedento, preso em um galpão amplo e gelado, vê um pingente de gelo pendurado do outro lado da janela. Estende a mão e o arranca para beber. Mas um guarda o toma dele e empurra Levi para que volte ao seu lugar. Warum? Levi pergunta em seu alemão precário. Por quê? Responde o guarda. Aqui não há nenhum porquê. Resposta tão infame é a essência de Auschwitz. Diferentemente do reino de Dante, no campo de concentração não há porquê. Prédios baixos e cerca nevados. Uma chama bifurcada tremula. Se Diomedes pudesse falar da chama bifurcada consciente que os deuses são falíveis, talvez dissesse a Dante que ser humano não nos impede de sofrer torturas desumanas.
que cada empreitada humana tem sua sombra indizível, que no frágil e escasso remanescente da vida, talvez naufraguemos. Justo quando começamos a vislumbrar a tão almejada montanha sem que haja qualquer razão inteligível, apenas pelo capricho ou vontade de algo ou alguém. Rua ladeada por entulhos e prédios em ruínas. Após sua libertação em janeiro de 1945, Primo Levi viveu mais algum tempo como escritor entre novos leitores. Entretanto, por mais que tentasse levar uma vida normal, jamais conseguiu entender o porquê. A poesia não dá respostas. Não pode apagar o sofrimento. A única coisa que a poesia pode fazer é emprestar palavras a nossas perguntas, ecoar nosso sofrimento, ajudar-nos a lembrar os mortos, nomear as obras do mal, ensinar-nos a refletir sobre as consequências das vinganças e dos castigos e também da bondade. Folheia-se um livro. Conhecemos essas faculdades da poesia há muito tempo. Um conhecimento que os primeiros cantos do purgatório tornam maravilhosamente Livro evidente. aberto sobre uma mesa, tudo escurece. Nesses cantos, vemos como Virgílio e Dante chegam à praia do purgatório e são recebidos por Catão, o censor, o guardião do purgatório. E eles veem que algo se aproxima pelo mar e que se revelam ser as asas de um anjo piloto que traz as almas para a praia do purgatório. Entre as almas que descem do barco, Dante reconhece seu amigo Cassella, que, em dias mais felizes, havia musicado alguns dos versos de Dante. Para acalmar sua alma, Dante diz que, com toda a sua pessoa, tem sofrido tanto porque vem do inferno. Dante pede a Cassella que lhe cante mais uma vez, com a voz que costumava acalmar toda a minha dor. E Cassella aceita e começa a cantar as palavras de um poema composto pelo próprio Dante nos anos em que foram amigos. A beleza da voz de Cassella no ar puro da praia do purgatório faz com que Virgílio e as outras almas recém-chegadas se aproximem para ouvi-lo, fascinadas, até que o velho Catão corre em sua direção, gritando com fúria que voltem aos seus sagrados afazeres, lembrando-lhes o tremendo propósito de sua jornada. Cheias de vergonha, as almas se dispersam, mas não antes que Dante nos mostre, de uma maneira tão humana, tão delicada, tão verdadeira, que mesmo nos momentos mais importantes da jornada da nossa vida, quando está em jogo a própria salvação da alma, a arte é essencial. Mesmo em Auschwitz, onde tudo parece ter perdido importância ou sentido, a poesia pode agitar em prisioneiros como Levi algum resquício de vida e oferecer a intuição de algo gigantesco, acender nas cinzas uma centelha da velha curiosidade e fazê-la explodir uma vez mais, em chamas eternas. Folhas pretas com dizeres amarelos em alguma língua ondulam. Feixes de luz dourada percorrem da esquerda para a direita. Tudo escurece. Direção: Pedro Zimmermann. Produção: Rodrigo Berto Matias. Roteiro: Roberta Marossi, Corominas, Rissier. Fotografia: Pedro Zimmermann. Seguem os créditos finais. Roteiro de audiodescrição Cristiane Curioni. Consultoria especializada Edgar Jacques. Locução Giancarlo Marchesini.
conteúdo de acessibilidade, etc. filmes.